Olá, eu sou a professora Rosiane de Moraes no novo programa da TV Reme, Se Liga no Enem. É um preparatório que vai te auxiliar nos seus estudos. Só que como a primeira aula, ela é muito importante. Por quê? Quando a gente pensa em se preparar para vestibulares, para o Enem, algo essencial para qualquer estudante, independente da faixa etária, é a organização e a rotina de estudo. Você já parou para pensar um pouquinho sobre esse aspecto? Como que ele pode influenciar na qualidade realmente dos seus estudos? Quando a gente pensa dessa organização, a primeira coisa que a gente deve estar atento e ter aquele cuidado especial é quanto à escolha do local. O primeiro item que devemos perceber é quanto às distrações. Uma dica, por exemplo, aquele período que você destinar realmente aos seus estudos, desligue seu celular, desligue a TV, entenda que esse realmente é um momento de dedicação. É o tempo que você escolheu para focar nas suas atividades. Um outro detalhe sobre a escolha desse local. Atente-se para que ele tenha uma luminosidade boa, para que você não force tanto realmente a sua visão. A cadeira tem que ser uma cadeira confortável, mas cuidado, hein? Não vai ser muito confortável não, senão daqui a pouco você está dormindo. Organize o seu espaço. E outra coisa, é importante que ele tenha a sua cara, tá bom? Deixe sempre ao seu lado uma garrafa de água, algum aperitivo, para que você possa estar realmente durante essa sua rotina beliscando, se hidratando, que é fundamental também. Outra questão, defina a sua disponibilidade. Professora, eu trabalho, né? Ou eu estudo no período matutino. Então, eu vou organizar os meus horários para que no período vespertino, por exemplo, eu consiga o quê? Ter aquele tempo, aquela carga horária destinada realmente aos meus estudos. Então, isso é importante e é fundamental durante o processo de preparação para qualquer tipo de prova. Isso você pode ter certeza que você vai levar para toda a sua vida, não somente agora na adolescência, mas a sua perspectiva de um curso futuro, de um concurso ou algo parecido. Tenha muito claro os seus objetivos. Não, professora, o meu objetivo é realmente a prova do Enem. Não, professora, o meu objetivo realmente é a prova do Enem, porém eu também vou me preparar para outras universidades que não utilizam apenas esse processo seletivo. Então, tenha claro as suas metas, tenha foco na hora de determinar realmente aquilo que for importante nos seus estudos. Outra questão, as estratégias. Mas, professora, o que são essas estratégias? O que ela pode me auxiliar? As estratégias é aquilo que você vai utilizar realmente para embasar, para fundamentar, para estruturar essa sua rotina de estudo. Eu vou utilizar um computador, eu vou ver então a viabilidade antes com antecedência de uma internet, eu vou utilizar aplicativos que hoje nós temos imensos aí que pode estar auxiliando nesse processo de realmente dessa organização, dessa fase preparatória. Eu vou usar então livros. Atente-se se esses livros estão atualizados. Na área de biologia, a gente percebe que muita coisa é constantemente atualizada. Então, se atente para a data, se atente para os autores que elaboraram aquele material. Tenha à sua disposição sempre um caderno, tá? Para que você possa estar fazendo as suas anotações. Outra coisa que eu vou ajudar hoje é vocês a estruturarem e a construírem o seu plano de estudo. É muito simples. Você pode utilizar uma folha sulfite, um outro material que você tenha, ou você pode usar, por exemplo, um aplicativo do Excel ou do Word mesmo. Divida, construa essa tabela com todos os dias da semana que você vai destinar então a esse momento e a sua dedicação. Outra coisa importante, estabeleça também os horários.
Então você construa, mais ou menos essa tabela como vocês podem observar, e depois eu vou fazer o quê? Eu vou inserir aqueles componentes curriculares. Qual o tempo que eu vou destinar então para biologia? Qual o tempo que eu vou destinar então para matemática, para história, para língua portuguesa? Então tenha claro isso. Se você observar esse plano de estudo aí, que eu indiquei, tem momentos lá de lazer, de momentos livres. Nós vamos discutir um pouquinho mais que é importante você também ter um momento para cuidar de você. Lógico que o foco, que os objetivos, que as metas devem estar claros, porém você não pode se esquecer de você. Então tenha esses momentos para fazer uma academia, para fazer uma caminhada, para fazer uma leitura diferente daquilo que você está tão focado. Tudo bem? Outra coisa importante, quando a gente fala em estabelecer metas, por exemplo, eu vou estipular que na terça-feira, das 13 horas às 14 horas, eu vou estudar o componente curricular de biologia. Ótimo! Mas nós sabemos que na biologia existe uma infinidade de conteúdos. Então é importante você estabelecer também qual é a área, qual é o tema que eu vou abordar naquele dia, na terça-feira, naquele horário. Por exemplo, eu vou trabalhar a biologia, mas eu vou estudar organização celular. Quer dizer, eu já estabeleci uma meta daquele componente curricular para aquela semana. Combinado? É difícil? Eu acho que não. Requer um pouquinho mais, da nossa dedicação, esse planejamento, mas lembre-se, esse planejamento ele não é estático. O seu plano de estudo ele vai sendo modificado todas as semanas. Você pode fazer um plano de estudo já para o mês todo, mas de repente pode acontecer alguma coisa que mude, que você vai ter que readequar esse plano. Então não se frustre, é normal. Em várias etapas, em várias situações da nossa vida, isso também acontece. Só não lembre-se bem de estar reestruturando e organizando esse plano de estudo. Outra questão importante, escolha esses componentes curriculares, como eu disse lá naquele plano de estudo. Estabeleça certinho, coloque um tema. Ah, professora, eu não gosto tanto da área de exatas, mas infelizmente eu vou precisar da área de exatas, ou eu não gosto da área de humanas, da área biológica, eu vou ter que determinar realmente um horário. Aí não é uma questão de eu querer. O que a gente percebe? Que os processos seletivos, os Enems e outros vestibulares, ele vai abranger todas essas áreas, todos esses componentes curriculares. Então é necessário que eu tenha o conhecimento para que eu possa também e consiga atingir o meu objetivo. Outra coisa importante, defina o tempo. Eu estudo de manhã, então o meu tempo destinado a minha organização, a minha preparação do Enem, então vai ser no período vespertino. Estabeleça o tempo. Eu vou estudar então das 13 horas às 17 horas. Ah, professora, eu não gosto de estudar no período da tarde. Não tem problema. Com o tempo, você vai descobrir os horários que você tem um maior rendimento. Eu, professora Rosiane, quando eu tinha a idade de vocês, estava me preparando também para o vestibular, eu adorava estudar, sabe qual período? De madrugada. Não tinha barulho, não tinha distrações, a casa estava naquele silêncio total. Para mim, foi a melhor estratégia que eu encontrei de realmente estar estudando e conseguir assimilar, contextualizar aqueles conteúdos que era necessário eu aprender. Tudo bem? Outra questão, a resolução de exercícios, ela vai ser essencial também na fixação dos conteúdos, tá? Aqui eu tenho, lógico, vou puxar agora a sardinha para o meu lado. Aqui, então, eu tenho uma atividade, uma resolução de uma atividade de biologia. Se eu sei que eu tenho uma dificuldade em determinada área, você pode ter certeza, você já identificou o campo que você tem que destinar um pouco de tempo, requer um pouquinho mais de você, planejamento, na hora de organizar então tudo isso. E não se esqueça,
Revise. Reveja sempre essas atividades, busque exercícios atualizados, mas pode ficar tranquilo. Aqui no nosso programa, nós vamos trazer várias dicas, exercícios, sites, aplicativos que vai auxiliar você aí do outro lado. Quanto à organização, professora, você falou da luz, de uma mesinha, de uma cadeira. Eu, por exemplo, eu adoro a questão do anotar. Então, eu sempre vou ter um caderno do meu lado. Utilize, se você não tem marca-texto, não tem problema, pode ser lápis de cor. Sinalize, tenha esse material à sua disposição para destacar aquilo que é importante, para destacar como será a sua rotina naquela semana. Utilize aqueles sticks, como vocês estão vendo, que são aqueles papelzinhos coloridos para sinalizar, para que você possa estar olhando constantemente daquela rotina, de estar lembrando. Por exemplo, eu gosto muito dessa forma de identificação para as fórmulas de física, para as fórmulas de química, para que realmente a gente vá fixando aquele material, tudo bem? Agora, o que vai ser proibido? Ah, professora, mas é uma regra? Não. São sugestões que podem contribuir e melhorar e contribuir ainda mais para o rendimento do seu estudo. E quais são elas? Primeiro, não fazer anotações. Lembre-se, ninguém tem uma memória daquela muito, super, mega power. Nós esquecemos sim, né? A gente não tem aquela memória enorme. Então, anote as questões mais importantes, anote aquelas questões que você considera que você tem uma certa limitação e que é necessário você estar sempre relembrando. Não criar uma rotina. Aí, quando a gente não consegue estabelecer uma rotina, a gente está dando um tiro no próprio pé, falando da forma mais vulgar. Por quê? A falta de rotina faz com que a gente perca o foco, faz com que a gente se distraia facilmente, tá bom? Não prestar atenção. Coloque na sua mente, se eu determinei aquele horário para estudar, estude, não faça de conta. Eu acho que você já deve ter escutado de muitos professores aí. Você vai estar enganando você mesmo. E isso é verdade. O objetivo é do professor? Não. O objetivo é seu. Então interiorize, vive e também busque de forma concreta aquilo. E outra palavrinha que de repente vocês não sabem, que é procrastinar. Professor, o que é isso? Ah, amanhã eu começo. A semana que vem, segunda, eu organizo o meu plano de estudo e começo a minha rotina. Não, comece hoje, comece agora. Terminou a nossa videoaula? Vá, faça o seu plano de estudo, não deixe para amanhã. Vamos nos organizar, nos preparar realmente para aquilo que nós temos como objetivo. Um outro detalhe, você sabia que é importante também, durante todo esse período, ter hobbies? Professora, o que é ter hobbies? É ter alguma atividade que me dê um lazer, que me traga satisfação. Ah, professora, quando eu estudava, eu adorava assistir filmes. Então, nos meus horários vagos, naquela época não tinha Netflix, não tinha YouTube, não tinha essas ferramentas que vocês têm hoje, não. A gente tinha que muitas vezes ficar na sessão da tarde mesmo, mas não tinha problema. Era aquilo que naquele momento eu conseguia respirar. É aquele momento em que eu conseguia relaxar, me desconectar um pouquinho, para que depois eu focasse novamente e o meu rendimento fosse bom. Uma questão primordial para quem está nessa maratona, se preparando para os vestibulares, se preparando para o Enem. É proibido nesse momento você pisar nos seus sonhos. Não deixe que ninguém abale os seus objetivos. Existe um colega, existe alguém, sabe da onde deve vir a sua maior motivação? De você. O que eu quero para mim? Tenha você em primeiro lugar. Foque, se ame e estabeleça as suas metas. Então, a palavra-chave de tudo isso é: acredite em você. Você é capaz.
Você pode, desde que você queira. Espero você na nossa próxima aula, no programa Se Liga no Enem, todas as sextas-feiras. Combinado? Até a próxima aula!